texto diz assim, ó: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. E aproximando-se dele os seus discípulos, ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero parar por aqui por enquanto, e depois nós vamos dar continuidade, para entender aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Mas eu quero que você ore em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que momento de louvor que nós tivemos, Pai. Não porque nós estamos aqui, mas porque tua presença faz toda a diferença. Pai, em nome de Jesus, que a tua voz, Senhor, se faça ouvir, Pai. Que os nossos corações sejam um terreno totalmente arado, uma terra arada, Senhor Deus, para receber a boa semente, e essa semente germinar, Senhor Deus, e florescer de maneira completa, ó Deus, de maneira total, Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus. Que as nossas resistências agora, que as nossas armaduras, Pai, no sentido de resistir à tua verdade, sejam desmontadas agora, e que sejamos abertos, Pai, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos, amém. Segure tua Bíblia por um instante, declare bem forte comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta para receber. Eu nunca mais, creio que nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por favor, pode sentar-se, se acomode por um instante. Nós temos Santa Ceia hoje ainda, então nós vamos ser tão breve quanto possível. Muito bem. A primeira pergunta que eu poderia fazer para você, mediante uma temática como essa, é a seguinte. A pergunta que talvez alguns de vocês fariam: de que jeito, de que forma eu consigo ser feliz no meio de tanto problema que eu enfrento e que as pessoas também vivem e que acabam de alguma forma respingando em nós? Como é que você vive feliz num mundo tão complicado como o mundo que nós estamos vivendo hoje está? Um mundo cheio de exigências, cheio de demandas. A tecnologia, ela avançou sobrenaturalmente num período muito curto de tempo, mas ela oprimiu as pessoas e continua de alguma forma assim, oprimindo as pessoas. E não há como nós fugirmos disso. As pessoas estão exigindo demais de si mesmas aquilo que muitas vezes elas não podem dar. Justamente em função disso, porque existe uma exigência no contexto social que a cada dia aumenta mais, e isso tem cada dia feito com que aumente a procura das pessoas pelos consultórios, pelos centros de saúde mental, e assim o ser humano vai prosseguindo sua vida e vai lidando muitas vezes, infelizmente digo isso, sofrimento e mais sofrimento. E a pergunta de algumas pessoas que talvez não quer calar é justamente essa: como é que eu posso abordar um assunto desse e falar sobre um tema desse? A receita para a felicidade está nas suas mãos, uma vez que nós estamos vivendo algumas situações muito delicadas na vida, e muitas pessoas aqui eu sei que também estão assim, não porque eu conheço a tua vida, mas por causa de uma questão estatística. Por causa de uma questão estatística, eu sei que a grande maioria de nós aqui talvez esteja enfrentando situações em que você diz: até quando vai isso? Mas Jesus, quando ele começa no capítulo 5 de Mateus, eu chamo, irmãos, o capítulo 5 de Mateus de o discurso da desconstrução. Pela seguinte razão: Jesus, ele começa abordando os discípulos, e esse foi o início da sua discursiva sobre o evangelho genuíno. Ele começa a sua discursiva trazendo aos discípulos aquilo que para eles era totalmente diferente de tudo aquilo que eles haviam construído socialmente, culturalmente e em termos religiosos. Tudo aquilo que Jesus foi trazendo para os discípulos ali, as pessoas que estavam ao redor, era de um alto teor desconstrutivo. E diga-se de passagem, não é nada fácil desconstruir uma ideia pré-concebida, principalmente uma ideia milenar.
Quando alguma coisa já há muitos anos e décadas e séculos está impregnado na mente das pessoas e você vem com uma abordagem diferente, é muito difícil a aceitação. Só que Jesus sabia bem o que ele estava dizendo. Então ele começou a falar a respeito daquilo que proporciona o quê? Bem-aventurança. A palavra bem-aventurança, para você entender, ela significa simplesmente felizes. Quando ele diz bem-aventurados, ele está dizendo felizes. Não tem nada muito teológico nisso, nada muito diferente. A palavra bem-aventurança significa ao pé da letra. Felizes são os pobres de espírito, felizes são os mansos, felizes são os que choram. E como é que Jesus, ele fala de maneira tão categórica isso aos discípulos, apesar de que para todas as bem-aventuranças no qual Jesus se refere aqui, existe uma condicional logo depois. Você já percebeu que existe uma condicional para que a pessoa herde o reino de Deus, ela tem que ser pobre de espírito. Para que ela seja consolada, ela precisa, abre aspas, chorar, fecha aspas, que é o que Jesus fala ali naquele texto. Bem-aventurados os que choram, e assim ele dá continuidade. E dentro desse sermão da montanha, Jesus está trazendo, e eu quero lembrar vocês de uma coisa importante. O capítulo 5 até do versículos número 1 ao versículos número 12, são as bem-aventuranças. Depois Jesus continua, as pessoas pensam que o sermão da montanha termina aqui. Na verdade, o sermão da montanha, ele vai até o capítulo número 7. Todos esses capítulos, Jesus está falando a respeito de algo que, como eu falei agora anteriormente, está desconstruindo aquilo que eles já haviam construído culturalmente e socialmente em termos religiosos. E Jesus começa então a desconstruir isso com esse sermão das bem-aventuranças. Então ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. E ele vai até o versículo que nós vamos ler daqui a pouco, que é o versículo 10 e 11, falando sobre aquilo que nós precisamos como receita básica para podermos viver felizes. E antes das considerações, para início eu gostaria de falar uma coisa para você. Os fatores e as situações, para você entender a base do que eu quero que hoje você compreenda, o porquê dessa temática, o porquê desse título para essa mensagem. Os fatores, as circunstâncias, não definem de forma alguma como nós nos sentiremos. Sabe o que define como você vai se sentir? As suas atitudes. O que define a maneira como nós nos sentiremos não são as circunstâncias, são as nossas atitudes. Talvez para alguns de nós é muito difícil. Por quê? Aliás, para todos nós é difícil isso. Diga-se de passagem. Pela seguinte razão. Porque nós temos uma tendência a culpabilizar as pessoas, o sistema, a realidade, em relação aos fracassos que nós sofremos. Nós culpamos tudo e todo mundo e nos esquecemos que aquilo que é necessário para mudar o meu próprio mundo está dentro de mim. Aquilo que é necessário para mudar a minha realidade já está dentro de mim. E são as decisões que eu tomo que mudam os contextos, que transformam as situações e que me fazem viver feliz, apesar daquilo que eu enfrento. A minha alegria não depende das pessoas que não me entendem. A minha alegria depende da convicção que eu tenho de quem eu sou e do que eu represento para Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não. A minha alegria não depende, irmãos, do que as pessoas pensam a respeito dos meus sermões. Algumas pessoas pode ser que não gostam muito de mim, mas isso não define minha alegria. Algumas pessoas pode ser que não gostam muito do jeito como eu sou, mas não há nenhum problema. Não há problema nisso algum, porque o que me importa, o que faz de mim ser o que eu sou em Deus, não é o que as pessoas pensam, mas sim aquilo que Deus pensa ao meu respeito. É aquilo que Deus pensa ao teu respeito que precisa ser a base de quem você é e da maneira como você vai se sentir. A base dos seus sentimentos, se elas estiverem naquilo que as pessoas pensam ao teu respeito, isso é uma receita infalível para o fracasso. Porque enquanto nós estamos presos, amarrados àquilo que pensam sobre nós, nós manteremos o nosso coração aprisionado, entristecido, muitas vezes cada vez mais enrijecido para se abrir para outras possibilidades e para outras coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Muito bem. E Jesus então começa uma série de palavras que não tem nenhum teor moralista. Jesus começa dizendo bem-aventurados. Os discípulos param para ouvi-lo, porque o que Jesus vai falar diz respeito àquilo que todo ser humano quer. E eu pergunto para você, quem que não quer ser feliz?
Quem que não quer ser feliz? Pastor, eu vou ser feliz no dia que o meu marido tomar uma decisão na vida. Eu tenho uma má notícia para te dar, e uma boa. A má notícia é que quando o teu marido mudar, isso não vai te fazer feliz, você vai perceber isso. Não vai. O dia que a tua esposa mudar e ser exatamente como você espera, você de alguma forma vai encontrar algum sofrimento, alguma dor em alguma outra coisa. Porque não está nas circunstâncias a base para o que você sente, mas está dentro de você. Está dentro de você. Enquanto o que está ao teu redor definir o que você sente, você vai continuar exatamente como você está, não vai haver mudança na sua vida. Mas quando a decisão no teu coração de olhar para cima, para aquele que cuida de cada detalhe minucioso da tua vida, quando você tomar essa decisão, se prepare para uma grande mudança na tua vida em todas as áreas, porque Deus é isso que Ele espera. Que a nossa decisão em relação àquilo que nós estamos vivendo seja uma decisão totalmente racional, uma decisão inteligente, de tomarmos uma posição, agirmos diferente, independente do que esteja ao nosso redor, independente do que estejam falando ao meu respeito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, em poucas palavras e tão breve quanto possível, todos os detalhes dessa receita infalível, do qual Jesus está se referindo. Primeiro lugar, no versículo de número 3, Jesus diz assim, pois bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus usa a palavra pobres de espírito, nada mais é do que aquela pessoa que não tem, um pobre de espírito, é a pessoa que não tem qualquer autossuficiência espiritual. Ele não se sustenta sozinho, ele entende que a realidade do que ele é, do que ele tem, ele sabe que se não for Deus, ele não significa nada. A minha força, se não for Deus, não vale nada. O pobre de espírito, inclusive essa tradução pobre de espírito, pode muito bem ser traduzida como humildes. Os humildes, bem-aventurados eles são, porque eles herdarão o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Quando eu falo sobre pobreza de espírito, não tem nada a ver com o que talvez muitas pessoas pensam a respeito dessa temática. Quando se usa a palavra pobre, ele pensa, então o rico não é a respeito de materialismo, não tem nada físico aqui. É um estado de espírito, é uma atitude. E eu digo para vocês, mais uma vez, não é o que está ao redor, e nem muito menos aquela pressão que o diabo muitas vezes tenta exercer sobre nós, mas é a nossa decisão diante das situações. É a nossa decisão de agir diferente, de sermos diferentes. Na semana passada eu falei um pouco sobre humildade, e eu disse o seguinte, até uma parte do vídeo que o Douglas editou lá, até quero agradecer o Douglas publicamente, porque ele tem feito um trabalho maravilhoso na parte de sonoplastia e também de vídeo, as edições de vídeo e tal, e está ficando muito legal. E eu comentei rapidinho, naqueles 40 segundos de vídeo, que existem situações na vida em que nós temos que fazer isso aqui, Nós temos que nos curvar para que a onda passe e nós possamos passar pelo outro lado ilesos. E fazer isso aqui não é uma atitude muito confortável, porque nem todo mundo quer se humilhar. Nem todo mundo quer se manter numa posição humilde quando ele é confrontado injustamente pelo seu patrão. Nem todo mundo quer se manter numa posição humilde quando ele é contestado pelo seu cônjuge de maneira injusta. Nem todo mundo quer fazer isso. Mas quer saber o caminho para você viver em paz e feliz? É o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados são os pobres de espírito, que entendem a sua insignificância diante de um mundo tão grande, diante de um universo tão inescrutável. E ele compreende que sem Deus ele não é absolutamente nada. Segundo lugar, Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Jesus fala sobre chorar aqui, irmãos, eu não gosto muito de teologizar esse termo. Quando Jesus estava falando sobre chorar, veja bem, ele estava falando sobre isso, aquilo, sobre uma questão de você sentir, de você se subjugar, de se contristar pelas questões do pecado. É claro que envolve tudo isso, mas Jesus está deixando claro e abrindo espaço, dando uma abertura para aquilo que até hoje ainda é um paradigma. Você já parou para pensar quantos pais ainda dizem aos seus filhos que o homem não chora? Você não tem ideia. Quantos pais, quantos homens ainda nutrem esse tipo de comportamento? Você não tem ideia.
Quantos homens nutrem esse comportamento? Eles entram dentro do consultório e eles não querem chorar. Eles precisam, mas não querem. E o choro é uma válvula de escape poderosíssima para diminuir as tensões emocionais do ser humano. É por isso que Jesus dá uma abertura tão grande, dizendo: bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Haverá consolo para eles. E o que mais me chama a atenção é que a Bíblia fala mais sobre isso. No Salmo de número 34, no versículo 18, diz assim, ó: perto está o Senhor. Está tudo certo aí, os versículos tudo aberto aí? Então, por favor, me acompanhe, obrigado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Quando eu olho para essa palavra, irmãos, eu entendo uma base fundamental para um relacionamento com Deus. Perto Deus está das pessoas que entendem, por meio do quebrantamento. Irmãos, o quebrantamento é uma coisa muito importante. Eu não estou falando sobre uma emoção qualquer. Eu falo sobre um quebrantamento real. De você entender quem você é e não se emocionar, ou talvez até sentir alguns arrepios por alguma canção que você ouve, por um momento que você tem. Mas é algo que você decide. Porque ele fala: bem-aventurados os que têm um coração quebrantado. É uma decisão sua, de quebrantar a sua vida diante do Deus a quem você serve, entendendo o que e quem você é. Quanto mais nós nos mantemos, irmãos, olha, perceba que um texto, ele se correlaciona com o outro. Quanto mais nós nos mantemos dentro das nossas bolhas de orgulho, mais nós sofremos. Mais você sofre. Você precisa sair dali. E o problema de sair dali é que muitas vezes vai envolver confissão. Vai envolver você falar a verdade às pessoas que estão ao seu redor, para elas verem que você talvez não é aquilo que você está demonstrando ser. Estamos vivendo, irmãos, o tempo em que as máscaras estão cada vez sendo mais utilizadas pelas pessoas. E cada dia que se passa, mais máscaras as pessoas querem usar. Viu? Máscara, não, ela impede tua cura. Há muitas situações que nós precisaríamos tirar para nós nos desnudarmos diante da verdade e nos permitirmos ser transformados. E quando nós somos transformados, também há uma boa notícia nisso. Quando nós nos permitimos ser transformados, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela parte a nos guardar, a partir daí, a guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há um texto também que eu amo demais, que está no Salmo 30. Esse versículo foi um dos primeiros que eu decorei na minha adolescência, quando eu comecei na igreja. Mas o capítulo 30, a partir do versículo 3, diz assim, ó: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro. Perceba a oração que Davi está fazendo. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, aí ele diz assim: para que a minha alma não descesse ao abismo. Senhor, tu fizeste subir a minha alma da sepultura e me conservaste a vida. Ele diz assim, ó, no versículo 5: pois sua ira dura só um momento, e em seu favor está a vida. E ele termina com um dos versículos talvez mais mencionados por aqueles que sofrem: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus, irmãos. Eu não sei o que você talvez está enfrentando, mas uma promessa eu tenho: a sua ira dura só um momento, Senhor, e em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não sei o que você trouxe, que bagagem pesada você trouxe, mas eu quero dizer uma coisa: hoje você não vai voltar para casa com ela, em nome de Jesus. Deixa ela no altar e deixa Deus fazer na sua vida o que Deus deseja. Primeiro lugar, bem-aventurados os pobres de espírito. Segundo, bem-aventurados os que choram. Terceiro lugar, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu comentava hoje o seguinte, que na violência, esse texto diz isso basicamente: na violência ninguém consegue nada. Eu não conheço um ser humano sequer que conseguiu por meio de violência alguma coisa apropriada. Não existe. É claro que vai haver uma série de raízes discursivas filosóficas que tentarão discordar de mim, talvez, principalmente para quem está me ouvindo agora pregando no YouTube, pela internet. Mas eu não consigo acreditar
que a violência traga qualquer coisa de bom, a não ser que massageie por algum tempo o ego da pessoa que está agindo violentamente. Por isso que ele deixa muito claro que os mansos herdarão a terra. Há uma herança, há uma promessa para as pessoas que cultivam uma mansidão. E ser manso não é uma decisão fácil, porque você só pode ser manso e demonstrar mansidão em situações em que você é provado a fazer isso. E todos nós aqui passamos por situações em que você precisa decidir ou agir com mansidão ou trocar os pés pelas mãos. Ou agir com mansidão ou tomar a decisão de agir violentamente e ver no que dá. Os resultados nunca são satisfatórios. Nunca. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. A mansidão, a decisão de ser manso, ela abre portas para nós. Ser manso. Mesmo diante daquilo que te incomoda demais, a mansidão, ela abre as portas. Porque é dentro dessas circunstâncias que as coisas mudam na sua vida e na vida das outras pessoas. Eu gravei um vídeo quando eu estava em Houston, há 4 meses atrás, lá no Texas. Eu gravei um vídeo assim, um selfie, falando a respeito de um momento que eu passei lá e do humor daquela galera lá. Tem algumas pessoas, principalmente quem não é americano, eles são mal-humorados, irmãos. Aí uma pessoa até comentou assim, tinha algum curitibano lá, Ricardo? Eu não entendi por quê, irmãos. O que ele perguntou? Tinha algum curitibano lá? Eu falei, pior que, olha, meu amigo, não é fácil. Mas a questão dos curitibanos, irmãos, abre aspas, abre parênteses, é o clima. É o clima do Curitiba. Assim, ó, sabe? Uma hora tá quente, tá frio, e esse clima mexe com o humor do povo. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. O clima diz muito respeito à natureza emocional daquele povo, sabia disso? Então, nosso clima aqui é bem complicado, irmãos, tá? Só que nós que somos cristãos e temos Jesus, nós somos diferentes, concorda comigo ou não? Não é o clima que me define, irmãos. O que me define é a confiança que eu tenho na promessa de Deus, de que tudo vai dar certo, mesmo que não esteja como eu espero, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E lá eu comentei e falei o seguinte, olha, eu tenho aprendido e comentei nesse vídeo, não lembro bem como eu falei, depois você procura lá na minha página que você vai ver lá que eu falei alguma coisa. Mas nos vídeos que eu gravei lá. E eu comentei o seguinte, que quando você age diferente daquilo que estão fazendo com você, você acaba por definir como a pessoa vai reagir. E você fica bem. Você age diferente. Lá eles têm uma cultura, que é a cultura dos tips. O tip, em português, é gorjeta. E se você faz alguma coisa e não dá gorjeta, meu irmão, é um problema sério. Eles ficam muito chateados. Porque é uma cultura, puxa, pelo menos $1, coloca no meu potinho. Todos os lugares onde você vai, lá no restaurante, no hotel, na van que te leva do aeroporto para o hotel, tudo tem um potinho escrito tip. E as pessoas colocam ali a sua gorjeta. E toda vez que eu pegava a van, eu colocava $1 lá dentro, que é R$4 aqui no Brasil, irmãos. Então vocês pensem, né? Então eu pensava 2 vezes antes de colocar o tip lá. Falava, coloca ou não coloco, meu Deus, coloca ou não coloco. Mas eu colocava porque eu sabia que eu estava abençoando alguém. E eu entendo que quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Quem entende isso, diga amém, irmãos, amém? Quando você abençoa, você nunca perde, nunca. Se você investir em alguma coisa por alguém, você sempre vai estar ganhando com isso. Isso é uma regra, e isso é altamente espiritual, provado biblicamente. E eu lembro que essa pessoa, tinha um motorista, irmãos, que ele era terrível, e muito mal-humorado, falava algumas palavras torpes enquanto estava aí. Eu estava pensando até em falar com o pessoal do hotel. Falei, eu vou conversar com o pessoal do hotel, que esse cara não pode agir desse jeito não, rapaz, me tratando desse jeito. Ele não me tratou tão mal, mas ele era muito rude. E sabe o que eu fiz, irmãos? Cada vez que ele reclamava, eu sempre, quando eu pegava com ele, que eu ia até o aeroporto, porque eu pegava um ônibus para ir até o centro de Houston. Eu ia até o aeroporto e eu ia conversando com ele. E ele falava, ele não era americano, mas ele falava muito bem o inglês, está nos Estados Unidos há mais de 20 anos, fala igual um americano. E eu conversando com ele, e no meio do caminho eu comecei a falar do amor de Deus para ele, irmãos. E ele parava, eu via e ficava quieto.
E cada vez que eu colocava gorjeta, eu dava mais de $1, que era o que a maioria não fazia. Eu dava $1 e colocava lá 25 centavos, colocava às vezes $2. Teve um dia que eu senti no meu coração de colocar $5, e nesse dia eu olhei para ele, irmãos, e falei assim, ó, eu queria dizer uma coisa para você, Deus te abençoe, muito obrigado por todos os dias você me trazer aqui no aeroporto para eu poder pegar o ônibus para ir para o centro de Houston, porque o hotel ficava pertinho do aeroporto lá. Irmãos, depois daquele dia, esse homem mudou comigo. Ele não sabia o que fazer para me tratar. Aí você pode pensar, mas você comprou ele? Não, eu só fui generoso com ele. Eu agi diferente do que aquilo que ele fez. Não é uma tarefa fácil, viu, irmãos? Eu não sou melhor do que você porque eu fiz isso, tá? Eu sou tão frágil, tenho vulnerabilidades igual você. Mas a minha decisão diante da situação foi diferente. Eu falei, não, eu vou tratar esse cara bem. E toda vez que eu saía da van, eu colocava a mão no ombro dele e dizia assim, ó, Deus abençoe o teu dia poderosamente. Irmãos, isso foi mudando a situação. A contextualidade foi girando em meu favor. E quando eu percebi no dia que eu saí de lá, ele estava me abraçando quando eu fui embora, irmãos. E louvado seja Deus por isso. Sabe o que acontece quando você exala o amor de Cristo? Você muda até o comportamento das pessoas em teu favor. E a mansidão faz isso. Uma pessoa que não tem mansidão, ele não consegue. Qualquer situação que agride ele, ele retalha. Irmãos, ninguém chega a lugar nenhum assim. Não chega. Casamentos terminam por causa disso. Ministérios vão por água abaixo por causa disso. Você não precisa disso. Segundo, ou melhor, quarto lugar. Vamos em frente. Fome e sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão? Tá lá? Vamos lá, irmãos. Vocês estão com frio, acho. Vamos lá. Diga assim, bem-aventurados os que têm fome. Diga e sede de justiça. Vamos dizer juntos, porque eles serão fartos. Muito bem. Ter fome e sede de justiça é aquilo que talvez a maioria de nós pode dizer que tem. Quando nós olhamos principalmente os noticiários da TV e encontramos pessoas corruptas sendo presas, sendo julgadas, sendo aprisionadas, sendo muitas vezes condenadas e assim por diante. Só que existe uma questão muito séria por trás disso aqui. Porque o que pode roubar a nossa fome e sede de justiça se chama ambição materialista. A ambição materialista ela é muito perniciosa, porque nós começamos a olhar as pessoas como cifra e não como seres humanos. Um empreendedor, um empresário que olha para o seu funcionário como um pai de família, como um marido que vai chegar em casa e ter que encontrar a sua esposa, estar bem para ela e tratá-la com amor, como um pai que tem que cuidar dos filhos e dar e suprir as necessidades dos filhos. Quando um empreendedor olha dessa forma, ou um filho que tem uma família, que tem pais, enfim, ele não olha o ser, ele olha o contexto do ser, e não uma cifra, um número. Boa parte das empresas que são as mais bem-sucedidas são aquelas que investem nas pessoas, como pessoas, e não como números. E o que faz com que nós percamos, que nós venhamos perder essa visão, é justamente isso, uma ambição materialista. Quando nós falamos sobre sede e fome de justiça, eu paro para pensar no momento que nós estamos vivendo no nosso país, irmãos. Eu quero abrir só um espaço para falar sobre isso rapidinho, porque nós vivemos um momento, e acredito que muitos concordarão comigo, é um momento em que há um desequilíbrio muito violento no nosso país. Por que um desequilíbrio? Porque as pessoas estão exigindo no macro da realidade social justiça contra a corrupção, mas no micro do seu contexto pessoal, eles não estão deixando a corrupção. Eu comentei hoje de manhã, porque eu já comentei isso um tempo atrás, mas algumas pessoas não sabem dessa história. Eu estava na fila do mercado, já faz um tempo isso, e eu estava ali atrás esperando para passar. Não vou falar o nome do mercado, irmãos, tá? Para não comprometer o mercado. E, enfim. Mas foi num mercado bem perto daqui, bem famoso, um mercado grande. Brincadeira. Então, assim, o cara começa a falar, um mercado começa com B, termina com I, assim vai. Mas olha só, eu estava na fila do mercado, ele não aguenta, ele tem que falar, né? Ele fica coçando a língua para contar. E eu estava esperando a minha vez e, de repente, um rapaz jovem, ele estava com o carrinho e muita compra dentro do carrinho. Ele foi passando, e eu percebi que ele estava incomodado, porque ele olhava para a moça do caixa, olhava para o carrinho, olhava para a moça do caixa, mas acho que ele esqueceu que tinha um espião atrás dele, que era eu, irmãos. Eu estava ali atrás dele, observando, e eu percebi que alguma coisa estava errada. E eu vi que alguma trama esse cara tinha, ele ia fazer alguma coisa errada. A gente percebe, né?
E daí, ainda mais a gente que estuda o comportamento humano, a gente começa a ver muita coisa que a gente até nem queria ver, para falar bem a verdade, irmãos. A gente passa 5 anos dentro de uma universidade estudando só o comportamento das pessoas. Imagine como é que você fica. E daí, ele olhando para a moça do caixa, olhando para o carrinho, de repente ele foi passando, e quando ela percebeu que ela se distraiu, que ela virou, ele tinha uma sobra dentro do carrinho que ele não tinha passado no caixa ainda. Ele devia ter mais ou menos em compra ali uns R$50, acredito eu, talvez um pouco mais, e ele pegou o carrinho, fez assim, se atropelou todo e passou o carrinho rapidinho, e eu fiquei olhando e falei, rapaz, se eu pudesse te pegar e contar para ele o que você está fazendo. E a esposa estava junto, não sei se ela estava conivente com isso ou não, mas ele passou, e quando ele passou, ele pegou as compras, está entendendo, né, o que aconteceu, né? Estou conseguindo contar bem, né, direito. Ele colocou aquilo que ele tinha pago em cima do que ele não tinha pago para esconder por baixo. Ou, aliás, ele pôs dentro da sacola. Ele colocou algumas sacolas, daí ele conseguiu, irmãos, o cara ligeiro, pensa num gato, sabe o gato ligeiro? Pata mansa? Eu falei, mas olha só, sabe o que me chama a atenção e que me incomoda? É o seguinte, são essas pessoas que vão em Curitiba e levantam os seus banners, levantam as suas faixas dizendo, prendam o Lula, porque o Lula roubou, prendam fulano, porque o fulano é um ladrão, vamos justiça contra a corrupção. Irmãos, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Esse desequilíbrio social no nosso país é que está mantendo o país assim ainda. Mas, irmãos, eu sou muito otimista. Eu creio que Deus vai mudar em nome de Jesus o nosso país, porque a igreja está orando por isso. A igreja está orando. E muitas concepções, muitos tipos de mentalidades serão mudados e transformados. Porque Deus é fiel, irmãos, Ele vai fazer a sua obra nesse país, mesmo que a cultura nossa seja uma cultura bem complicada e, diga-se por sinal, um tanto estragada. Eu creio que Deus ainda é capaz de fazer coisas grandes. E eu vou falar uma coisa, irmãos, começa por nós que conhecemos a palavra. Começa por mim e por você. A integridade começa em nós, irmãos, não é ser perfeito, mas sermos íntegros. Íntegro, irmãos, é a base de uma existência saudável, ser íntegro. É você poder andar de cabeça erguida, você poder deitar no teu travesseiro e dormir tranquilo, você não tem ninguém à tua porta cobrando. Não estou dizendo para você que você não tenha que dever absolutamente nada, mas pelo menos quando você não puder pagar, dê satisfação. Fale, quando você dá satisfação, você está mostrando a tua humildade, que você está vivendo um momento difícil. Puxa, eu quero pedir para você desculpa, mas eu não posso te pagar agora, podemos esperar um pouquinho mais, pode passar. Irmãos, todo mundo passa por lutas, mas quando nós temos humildade para reconhecer isso, a nossa vida muda e nós conseguimos galgar degraus mais altos pela decisão que nós estamos tomando. Fome e sede de justiça, porque nós seremos fartos. Já estou terminando, tá? Rapidinho. 5º lugar, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Existe uma questão, irmãos, muito séria sobre isso. Nós temos uma tendência muito grande a exigir demais esperar demais que as pessoas tenham misericórdia de nós, mas nós não queremos ter misericórdia das pessoas. A misericórdia é uma atitude de condoer-se pela dor do próximo, mesmo que a dor dele seja em função de um erro que ele cometeu. Você consegue entender isso? Mesmo que seja em função de um erro que ele cometeu. E nós entendemos essa mazela do outro, é condoer-se de maneira empática, se colocar no lugar do outro, para nós podermos ajudar, inclusive estender a mão, para que essas pessoas possam se levantar, porque um dia quem pode precisar é você. Hoje essa pessoa está precisando de misericórdia, amanhã talvez você vai estar pedindo isso, e você talvez não vai ter justamente porque você não fez isso anteriormente. Porque Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, felizes, porque eles alcançarão misericórdia. Lembrando vocês, estamos falando sobre a receita para a felicidade, irmãos. Não é nada difícil, é uma questão de atitude. Já estou terminando. 6º lugar, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles terão a oportunidade de poder ver Deus. Uma coisa importante, como eu comentei pela manhã, irmão, sobre isso é o seguinte, eu não me limpo sozinho. Há muitas pessoas que talvez estão aqui, estão vivendo há muito tempo tentando vencer um pecado na sua vida, viu? Você não vai vencer isso sozinho. Você não consegue. Você não consegue. Você necessita que a mão do Todo-Poderoso te dê forças, condições de dizer não. É por isso que muitas pessoas passam anos e anos e anos alimentando e nutrindo o mesmo vício e não conseguem sair. Porque quando Deus entra em ação em relação àquilo que nós não conseguimos por nós mesmos fazer, que é limpar a nós mesmos, purificar a nossa própria vida, o que só o sangue de Jesus pode fazer,
Quando nós entendermos que nós precisamos tomar uma decisão sobre isso, você vai começar a entender, você vai começar a se humilhar mais, a se entregar mais e a compreender numa dimensão muito mais profunda que não existe mérito na tua vida, no teu comportamento de santidade. Irmãos, olha, uma das coisas mais equivocadas que existem na igreja, na religião cristã, é uma coisa chamada santidade. Você não tem ideia quanto equívoco há nisso, porque não há como uma pessoa se auto-santificar. Ela só consegue andar de maneira santa, e isso entre aspas, que um momento eu quero falar mais profundamente sobre isso, se ela tiver o apoio, a graça, a força, o perdão e o suporte que só Deus pode dar. O ser humano não consegue, não há em você força para isso. E sabe o que acontece? E as pessoas criam uma bolha de santidade ao redor de si, e elas cobram as pessoas porque elas não são tão santas quanto ela. E ela se torna, na maioria das vezes, um ser quase impossível de se lidar. Porque nenhum de nós, irmãos, é melhor do que ninguém, em nada. 7º lugar, estou terminando. Bem-aventurados os pacificadores. Aquela pessoa que media a relação de uma outra pessoa com Deus, apresentando Deus para ela. Mas não apresentando a Deus verbalmente, apresentando a Deus como dizia São Francisco de Assis. Há centenas de anos atrás ele disse: devemos pregar sempre e, se necessário, usar palavras. É uma das frases mais profundas que eu já ouvi de alguém. São Francisco de Assis escreveu isso há centenas de anos atrás. E essa palavra reverbera até os dias de hoje. Não adianta nós queremos falar sobre paz, sobre amor, se nós não estamos mediando isso, irmãos, no nosso comportamento em relação a Deus. Em 8º lugar, eu termino por aqui. Bem-aventurados sois vós, e eu quero ler o versículo que diz assim, ó: bem-aventurados sois vós, ou melhor, aqui, isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, versículo 10, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, versículo 11, sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Talvez o teor de vocês, da luta de vocês, melhor dizendo, é muito grande, por causa da perseguição que você está sofrendo. Mas o verso 2 diz assim, ó: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e aqueles que foram antes de vocês. Não importa o peso da luta, Deus não perdeu as rédeas da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua vida. Ele continua no mesmo lugar, no controle, à frente, dizendo: filho, eu quero guiar a tua vida em cada passo que você der, e você vai ver a minha glória e o que eu sou capaz de fazer, com certeza. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, glorificar, porque temos um momento especial que é a Santa Ceia. Mas, Senhor, mais do que isso, ó Pai, eu quero pedir que essa palavra fique bem, Senhor, guardada, impregnada na alma, no coração, na vida da tua igreja. Eu te peço isso em nome de Jesus. Coloco nas tuas mãos o teu povo, ó Pai, e que este momento, ó Deus, seja tão especial como foi a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e assim te agradecemos. E todos disseram amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus te abençoe.